Olá! Nessa videoaula nós vamos falar de educação musical à distância. Inicialmente, vamos discutir os principais desafios dessa modalidade de ensino a partir dos dados que eu encontrei na minha pesquisa de doutorado. Em seguida, vamos falar de algumas experiências desenvolvidas em universidades brasileiras com o uso de educação à distância para a formação de professores de música e, por fim, vamos falar de algumas ferramentas que foram desenvolvidas desde que o trabalho de pesquisa do doutorado se realizou. Eu espero que vocês gostem da aula. Bom, então como eu estava falando, a gente vai começar essa videoaula falando um pouquinho da minha pesquisa de doutorado que diz respeito à formação musical de professores em ambientes virtuais de aprendizagem. Esse é o tema, o título do trabalho que está publicado, que vocês podem encontrar na biblioteca de teses e dissertações da UFC. A motivação do trabalho pode ser explicada um pouquinho a partir desses aspectos que estão colocados aí. O primeiro deles é que a partir da LDB de 1996 se passou a ter a exigência de que os professores que atuavam na educação básica, ou seja, no ensino fundamental e no ensino médio, de que eles tivessem a licenciatura, a formação como licenciados. E aí, no caso mais específico das artes, né, você começa a ter a obrigatoriedade da disciplina de artes também no currículo, o que gera uma demanda pela formação desses professores. Uma das alternativas que o Ministério da Educação fez na época para suplantar essa necessidade, para garantir a formação de professores, porque você já tinha professores que atuavam na escola, em educação artística, ou mesmo em outras disciplinas, mas muitos deles não tinham licenciatura, não tinham um curso superior. E a partir do momento em que você criou, né, essa demanda, o professor não podia deixar de estar em sala de aula para fazer o seu curso de licenciatura. Então, uma das alternativas que o próprio Ministério da Educação trouxe foi exatamente a de se gerar, né, cursos de educação à distância voltados para a formação continuada desses professores que já estavam atuando na escola, né, e que precisavam dessa titulação, né, de licenciados, né, de um curso superior. Então a gente já vê aí uma iniciativa do uso da educação à distância para atender essa demanda de formação de professores. E aí no caso de 2008, quando a gente tem a aprovação da Lei 11.769, que é que torna a música um conteúdo obrigatório no componente curricular artes, né? Essa demanda ela se torna ainda mais específica, né? Porque agora você precisa de professores com conhecimento específico, com conhecimento musical específico para poder atuar. E aí você tem essa necessidade da formação musical de professores, que aí entravam os pedagogos, que são aqueles que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, que precisam ter conhecimento musical para poder trabalhar, né, com as crianças música, e a gente considera que é muito importante essa formação, porque são esses profissionais que iniciam as crianças, né, no conhecimento musical, e do músico educador, né, do professor de música que é formado nos cursos de licenciatura e que atua a partir dos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. E, como eu falei antes, né, uma das estratégias do Ministério da Educação foi utilizar a internet como processo de formação inicial, né, dos professores que ainda, né, não tinham a licenciatura, ou de formação continuada para aqueles professores que já tinham uma licenciatura em outra área, mas que por acaso dessem a disciplina de arte ou trabalhassem com a disciplina de arte e que precisavam de adquirir o conhecimento específico e entender as técnicas, as metodologias específicas do trabalho com música. E a gente já tinha também, né, um grande histórico de utilização das TICs para aprendizagem musical, né? Como a gente já discutiu em aulas anteriores,
a gente encontra já tinha muito à disposição ferramentas, né, softwares, videoaulas, objetos de aprendizagem, jogos, que já dessem conta dessa formação e que podiam ser apropriadas por esses cursos de iniciação à distância para contemplar, vamos dizer assim, essa necessidade de formação dos professores. O referencial teórico que foi construído para se pensar, então, no trabalho de doutorado, numa metodologia de formação de professores de música em ambientes virtuais de aprendizagem, ele contemplou 3 áreas especificamente, como vocês veem aí na tela. Uma das áreas que já vem sido, né, que na época já vinha sido amplamente discutida no campo da educação à distância, dizia respeito à formação de professores. Como eu disse, não somente no campo da música, mas em várias áreas havia uma carência de formação por conta da necessidade, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da LDB de 1996. E aí, essas teorias que pesquisavam sobre formação de professores, elas chamavam a atenção para esses aspectos aí. Primeiro, as críticas ao ensino tradicional, ao ensino muito baseado no instrucionismo, porque isso gerava professores que já estavam ligados a uma abordagem muito tradicional e queriam apenas reproduzir essa abordagem. A pensar a educação à distância como ferramenta de formação continuada, ou seja, algo que o professor pode voltar a utilizar mesmo após concluir a formação inicial como forma de estar se atualizando. Nós estudamos algumas propostas e experiências específicas de educação musical à distância, né, de outras universidades, não só de educação musical, mas também de educação matemática, de educação em língua portuguesa. E estudos específicos sobre interação nos ambientes virtuais de aprendizagem, que era o espaço de formação que nós elegemos como espaço de pesquisa, né, onde seria desenvolvida a pesquisa. Num outro âmbito, né, uma pesquisa, um estudo sobre as tecnologias, o uso das tecnologias de informação e comunicação na educação musical, né, a relação entre música e tecnologias de informação e comunicação, onde a gente trabalhou, né, com as relações entre as músicas e as tecnologias, né, reconhecendo que as tecnologias elas foram apropriadas pelos músicos desde sempre, desde muito cedo, e algumas ferramentas, procurando conhecer algumas ferramentas que já existiam disponíveis no âmbito da educação musical, ou da aprendizagem musical, ou do fazer musical, não só para a educação. O último campo, né, que a gente constituiu para pensar a pesquisa diz respeito à educação musical em si. E aí a gente pensou na educação musical no âmbito, numa visão a partir do viés da aprendizagem, ao invés de pensar o ensino de música, e utilizou como principal referência de modelo de atividade a ser realizada no aula de música o modelo CLASP, do educador inglês Kate Swanwick, que é um modelo que prioriza atividades de apreciação musical, de composição e de performance musical. A partir daí, a gente desenvolveu uma metodologia, né, um modelo para formar, vamos dizer assim, professores de música em ambientes virtuais de aprendizagem e testou, né, esse modelo. Então, os objetivos da pesquisa foram isso, foi desenvolver e avaliar uma proposta de metodologia para a formação musical de professores, né, usando ambientes virtuais de aprendizagem, usando a internet. Então, os objetivos específicos foi elaborar a proposta da metodologia a partir da literatura especializada, né, uma proposta que visasse essa formação a ser realizada em ambientes virtuais de aprendizagem, descrever como foi o processo de aquisição do aprendizado musical dos sujeitos que participaram, né, de um piloto, né, na verdade não foi um piloto, foi uma pesquisa dentro de uma disciplina no curso de música da UFC, né, uma disciplina que foi realizada completamente de forma semipresencial e observando, né, quais foram as habilidades e as competências musicais desenvolvidas no decorrer da aplicação dessa metodologia.
E por fim, analisar como é que as ferramentas que você tinha disponível no ambiente virtual de aprendizagem, como é que elas favoreceram ou como é que elas atrapalharam, vamos dizer assim, ou interferiram no processo de aquisição dessas habilidades e competências musicais. Os procedimentos, né? Então, para a realização da pesquisa, nós escolhemos um tema transversal, né? Então a ideia foi trabalhar, né? Então uma das características dessa metodologia é trabalhar a partir de temas transversais, a fim de fugir de uma abordagem que se coubesse muito instrucionista e muito descontextualizada. Então a gente buscou uma aprendizagem significativa, né? Então era uma disciplina de harmonia, mas uma disciplina que buscava o estudo da harmonia a partir dos aspectos harmônicos e melódicos da música brasileira. Então, com a escolha desse tema, a gente tentou dar um sentido para aquele conteúdo que estava sendo estudado. Nós utilizamos o ambiente Sócrates, que é um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido na UFC, que tem um editor de aulas, né, onde você pode colocar conteúdo, e aí conteúdo em vários formatos, formatos de áudio, formato de vídeo, formato de texto, de imagem, e que tem ferramentas de interação onde podem ser realizadas atividades com os estudantes. Os sujeitos foram alunos da disciplina de Harmonia 2 do curso de Educação Musical da UFC. Né? O interessante é que no semestre em que foi realizada essa pesquisa, os alunos dessa disciplina eles eram em número de 16. E aí a turma foi, não propositadamente, mas quase que naturalmente, os estudantes eles foram divididos em dois grupos de 8. 8 fizeram a disciplina de forma presencial, 100% presencial, e 8 fizeram a disciplina de forma 100% semipresencial. Né? Isso foi escolha, era uma escolha livre, então o estudante ele tinha que querer fazer ela de forma semipresencial, então ele era voluntário na pesquisa, mas ele também tinha que ter um acesso garantido à internet, de forma que a gente cortasse, né, a interferência dessa variável, a variável do acesso à internet, na qualidade da aprendizagem que a gente queria verificar. Os dados eles foram coletados através da observação participante, com anotações em diário de campo, do acompanhamento dos encontros presenciais e da análise das interações realizadas à distância através do ambiente virtual de aprendizagem. E a aprendizagem dos alunos ela foi avaliada a partir de 3 instrumentos. O primeiro, uma avaliação somativa das provas escritas, das provas realizadas por esses alunos. Uma avaliação formativa das produções dos alunos, do que eles publicaram nos fóruns ou nos portfólios que são dentro do Sócrates, espaços onde eles podiam colocar atividades, e de entrevistas, né, no final do processo, onde eles puderam explicitar quais foram as possibilidades e as dificuldades que eles encontraram nesse processo de aprendizagem. E aí a gente observou, né, a partir dos resultados do pesquisa, a gente descreveu quais foram as aprendizagens desenvolvidas a partir do modelo CLESP na modalidade da distância, como é que as ferramentas interferiram nesse processo de aprendizagem, positivamente ou negativamente, e fez um levantamento, né, de ferramentas que pudessem ser desenvolvidas para ambientes virtuais de aprendizagem de forma a otimizar ou a melhorar a qualidade de um processo de educação à distância voltado para a música. Né? A pesquisa ela levantou dados quantitativos e dados qualitativos. Né? Então, aqui é um dado interessante, assim, apesar da pesquisa não ter tido como objetivo comparar as duas modalidades, a modalidade presencial e a modalidade semipresencial, nós pudemos, né, fazer uma comparação entre os dois grupos, né, a partir das provas escritas. Então, isso já nos dá um indício da qualidade da formação no presencial e no semipresencial. Né? Como vocês podem ver aí nesse quadro, a média, né, de notas na primeira prova escrita dos alunos que fizeram a disciplina de forma semipresencial, estou mostrando aqui com o cursor do Drive, do mouse,
né? Eu estou mostrando aqui com o cursor do mouse, foi de 8,4, bem acima da turma presencial. Na segunda avaliação, a média foi mais ou menos semelhante, né? 7,3 e 7,1. De tal forma que a gente pode ver que nessa disciplina, os dois grupos de alunos, o grupo presencial e o grupo semipresencial, tiveram, em termos quantitativos, um desempenho semelhante. Isso não diz muito para a gente, porque pode ser que a qualidade do presencial esteja muito ruim, né? E aí você dizer que o semipresencial foi na mesma qualidade do presencial, você está dizendo que o semipresencial foi tão ruim quanto o presencial. Mas isso nos dá um indício de que, independentemente da modalidade aplicada, né, dentro das condições que nós tivemos para a realização do estudo, os dois grupos tiveram um desempenho semelhante. Bom, com relação, aí a gente elegeu, né, algumas categorias para analisar os dados. A primeira delas diz respeito à dificuldade ou à facilidade dos alunos em relação à adaptação dos estudantes à modalidade semipresencial. Então, a gente, em relação a essa adaptação, quer dizer, fazer uma disciplina onde o professor não estava fisicamente presente, né, a gente encontrou esses quatro fatores aí. Primeiro, de que os estudantes ainda esperam uma postura tradicional do professor. Então, o estudante, ele ainda espera que o professor, quando ele propõe uma atividade onde eles têm que trocar informações a respeito, por exemplo, de uma progressão harmônica da música popular para tentar identificar uma determinada função harmônica, eles, ao invés de quererem discutir e encontrarem uma resposta, eles esperam que o professor vá lá, interfira e diga qual é a resposta certa. Se o que eles estão falando está certo ou se está errado. Ao invés de se dar ao direito de errar ou de discutir com os colegas e chegar a uma conclusão em conjunto. Então, ainda esperam que o professor ainda fique seja muito centro do processo de aprendizagem, né? Uma outra coisa, né, né, uma outra coisa que é decorrente desse primeiro aspecto então essa coisa da necessidade de se adaptar a essa modalidade, né, através da construção de uma certa autonomia. Porque tanto tem isso, né, querer que o professor ele vá lá e dê a resposta, como ainda tem aquela espera de que você quer que o professor seja aquela pessoa que diga, olha, você tem que ler esse texto, você tem que fazer esse trabalho, cadê o seu trabalho que você ainda não fez, que você ainda não publicou, né? Quando, na verdade, o papel do professor na educação à distância não é esse mais, né? Mas é alguém que instiga, vamos dizer assim, o diálogo, a relação entre os estudantes, né? A gente analisou, né, analisando, por exemplo, as notas das provas escritas dos estudantes que fizeram a disciplina na modalidade semipresencial, a gente identificou que existia uma relação direta entre o desempenho das provas escritas e a participação dos alunos nas atividades que foram realizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, assim, os estudantes que mais participaram, né, participaram com mais postagens, que participaram mais ativamente, que leram mais, que fizeram todas as atividades, que fizeram tudo, tiveram um desempenho melhor do que aqueles que participaram menos. Então, de uma certa forma, isso é indício de que as atividades que estavam propostas lá, né, no ambiente, favoreciam o processo de aprendizagem, né? E, obviamente, a gente percebeu algumas coisas relacionadas a essa adaptação que diz respeito aos aspectos específicos da aprendizagem musical. Quer dizer, a gente não pode considerar a aprendizagem, né, de conceitos musicais ou de habilidades de treinamento auditivo, de percepção auditiva, de leitura e de escrita, como elementos comuns a toda e qualquer área de conhecimento. Então, essa necessidade de adaptação dos alunos também demonstrou que, em alguns aspectos da música, né, é necessário se fazer um estudo específico sobre como esses alunos devem se adaptar para trabalhar à distância, né? E aí a gente percebeu, né, que algumas atividades, né, precisaram ser adaptadas às ferramentas que estavam presentes lá no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, o que não é legal, porque de uma certa forma você meio que limita a liberdade ou limita a interatividade, vamos dizer assim, dos estudantes
né? Uma vez que a gente precisa fazer uma adaptação ao que o ambiente virtual de aprendizagem me disponibiliza. Então, a primeira coisa que a gente observou aí nesse aspecto, né, foi essa compatibilidade da aprendizagem dos sujeitos no semipresencial e na modalidade presencial, que a gente já tinha verificado nas provas e que a gente verificou a partir da realização das atividades no decorrer da pesquisa. Então, a gente viu que, independente da modalidade, tanto no presencial como no semipresencial, a aprendizagem foi igual, né? Ou atingiu níveis semelhantes, né? No caso do ambiente virtual de aprendizagem, né, algo que favoreceu muito essa aprendizagem foi a questão da possibilidade de integrar mídias, né? Então, a possibilidade de você ter uma partitura que você podia acompanhar a execução de uma música, a possibilidade de você ler texto, de você ver vídeo, de você ver imagens, tudo ao mesmo tempo, foi algo colocado pelos estudantes nas entrevistas como positivo, né? Além disso, as discussões nas ferramentas de interação, principalmente nos fóruns que foram realizados através das temáticas, também foram apontadas por eles como algo que contribuiu para a aprendizagem deles, né? No entanto, eles chamaram a atenção, por exemplo, para a dificuldade que tem nos fóruns você colocar algo com a escrita musical, porque os fóruns eles são ferramentas de escrita, mas eles utilizam unicamente a escrita de texto, né? Então, quando você tinha que colocar, por exemplo, uma progressão harmônica, ou quando você sentia a necessidade de colocar uma partitura, você tinha muita dificuldade, né? E aí, uma forma de solucionar isso, né, que eles apontaram foi a possibilidade também de você ter uma possibilidade de integração de mídias ao enviar mensagens para os fóruns. E a gente chama isso de conteúdo rico, né? Então, se as mensagens pudessem ter conteúdo rico, na hora que eu fosse lá eu pudesse colocar um texto, colocar uma partitura, uma imagem de uma partitura para exemplificar, facilitaria. Se o próprio ambiente virtual de aprendizagem já tivesse uma ferramenta para eu colocar a partitura nele, ao invés de ter que colocar, por exemplo, dava para fazer assim, dava para colocar num editor de partituras e copiar como imagem, exportar como imagem, mas isso dava muito trabalho e eles não tinham muita, né? Isso é algo que para a gente não é interessante a educação à distância, quer dizer, tirar o estudante do ambiente virtual de aprendizagem para levar ele para outro software para ele poder fazer a atividade e voltar, né? Então, se tivesse já isso no próprio ambiente virtual de aprendizagem, a gente já teria uma vantagem. Então, isso poderia ser suplantado por um editor de partituras, né, que tivesse no próprio ambiente virtual de aprendizagem para poder trabalhar a música, né? E uma coisa que eles propuseram, que inclusive poderia ser utilizado como um espaço, né, de composição coletiva, era se esse editor fosse colaborativo, no sentido de que eu pudesse ir lá, pudesse colocar, começar a escrever algumas coisas, alguém fosse lá, pudesse modificar aquilo que eu escrevi, de tal forma a gente construir uma partitura, ou construir uma progressão harmônica, ou construir um arranjo colaborativamente e gerar uma discussão a partir dessa colaboração na composição, né? Bom, esse trabalho ele foi defendido em 2010, né? De lá para cá, a gente tem alguns avanços, né, no campo da educação à distância, já fazem 9 anos. Né? O primeiro deles foi o desenvolvimento de novas ferramentas para a interação musical online. Então, a gente já viu aí surgirem alguns editores de partitura online, como o Noteflight, como o Flat.io, são sites onde você pode produzir partitura, disponibilizar partitura, inclusive ter discussões, né, comentar a partitura que uma pessoa escreveu, né, construir uma partitura colaborativamente como os alunos propuseram, né? Alguns estudos, né, também no campo da educação musical à distância, já também começaram a discutir o aspecto da autonomia e da motivação, que foi aquela coisa que eu falei há pouco, da necessidade de adaptação do estudante a essa nova modalidade. Então, existem estudos que tentam encontrar soluções ou apontar caminhos, né, para motivar o aluno a desenvolver essa autonomia, né, e se colocar no centro
do processo de educação musical, né? E a gente começou também a colher os frutos, né, da pesquisa dos primeiros, vamos dizer assim, cursos que trabalharam com a educação musical à distância, cursos de licenciatura, né, em universidades federais, né? No caso, nós tivemos cursos na Federal do Rio Grande do Sul, na UNB e na Federal de São Carlos, né? E esses cursos, principalmente da Federal do Rio Grande do Sul, geraram muitos artigos, muitos trabalhos de pesquisa, alguns livros, né, sobre essa experiência de se trabalhar com a educação musical online, né? Então, como eu disse, você começou a ter, né, editores de partitura online, né, como tem o Flat, né, como tem o Noteflight, desculpa, eu estou esquecendo o nome das coisas, né? A gente tem ferramenta de produção musical online, a gente tem o Soundation, que é um site, eu vou já mostrar para vocês, é um site que permite você produzir, né, música online, é um estúdio online onde você consegue gravar, né? Então, sem precisar ter um software instalado no seu computador. Algumas ferramentas de webconferência têm melhorado a qualidade da webconferência, de tal forma que você encontra hoje algumas experiências de pessoas que têm aula de canto, né, pelo Skype, por exemplo, né? E métodos para instrumentos musicais, né, principalmente o método da Make Music, a mesma empresa do Finale, né, a Smart Music. O nome do método é Smart Music, a empresa é o Make Music, né, que trabalha com disponibilização de instrumentos, né, de métodos de instrumento online, que você toca um instrumento com um play along, quer dizer, com um playback, que você vai acompanhando, tocando na partitura, e ele analisa a partitura para você, falando da qualidade, né, desse trabalho. Então, só para eu mostrar para vocês um pouco dessas ferramentas que a gente tem à disposição, a primeira é o Flat.io. Ele é um editor de partituras online que me permite armazenar até 15 partituras na versão gratuita deles, né? Na versão gratuita dele. E essas partituras, né, elas podem ser inclusive construídas colaborativamente, elas ficam disponíveis para os colegas, né? Alguém pode comentar a partitura do outro, então eu posso fazer uma atividade, por exemplo, na modalidade de distância, em que um aluno faz uma composição e o outro vai lá e comenta a composição do outro, né, ou corrige, ou apresenta erros, ou apresenta, né, alguns pontos que precisam ser melhorados. Ou então a gente constrói uma partitura colaborativamente, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, criar uma nova partitura aqui no New Score, né? Eu escolho um título para a partitura, vou botar o nome aqui teste 2, porque já tem a teste. Escolho quais são os instrumentos, vou colocar aqui só o instrumento de teclas, o piano, né? Vai aparecer aqui o piano, crio a partitura. Né? Na hora que eu crio a partitura, ele abre, né, essa pauta aqui de piano de 4x4, eu posso mudar o compasso, né? Posso vir em Measure aqui e mudar, né? Digamos que eu quero 2x4 em vez de 4x4. Aí eu venho aqui, escolho 2x4, ele vai mudar para um 2x4. Eu posso vir aqui para adicionar notas, né? Então eu vou usando as letrinhas A, né? Ele vai tocando, B, né? Para a gente ouvir, né? Eu posso usar as letrinhas do teclado para entrar com as notas, né? E aí eu posso depois, ele já vai salvando automaticamente, não tem um botão de salvar, e eu posso compartilhar aqui, né? Através de link, né? Ou adicionar colaboradores para ver ou editar, outras pessoas que possam editar, né? E assim por diante, né? Então é bem legal, dá para fazer algumas atividades em grupo bem interessantes online, quer dizer, uma ferramenta assíncrona de edição de partitura online. A outra ferramenta é o Soundation. O Soundation eu não vou conseguir mostrar para vocês a ferramenta em si, porque ele só roda no Google Chrome, ele não roda no meu Firefox, né? Mas ele é um estúdio online, né? A ferramenta ela tem mais ou menos essa cara, né, de estúdio, né? E aqui você tem acesso, né, a todo o material dela, né? Só aqui ele vai tentar abrir, ele vai pedir para colocar o Chrome porque ele não serve para Chrome, né? Para
para o outro, né? Aqui você já tem inclusive algumas partituras que você pode ouvir, né? Alguém que compôs, você pode ouvir a partitura de outra pessoa, né? E você pode comentar e tal, é bem legal, bem interessante. E uma ferramenta que eu gosto muito é o Smart Music, né? Eu estou aqui na página, só para vocês verem como é baratinho. O Smart Music ele é um conjunto de métodos, né? Ele é um sistema para ensino, prática de instrumento, onde você faz uma assinatura anual e você fica à sua disposição com vários métodos online com partituras, né? Uma partitura play along, né? Que você toca acompanhando um playback que já está gravado. E aí ele pode ser customizado, por exemplo, por um professor. O professor ele coloca lá, por exemplo, uns 5 exercícios para você fazer. Você faz o exercício, depois grava, manda para o professor avalia a partir da sua gravação, da qualidade da sua gravação. A única coisa que você precisa é um computador com microfone, fone de ouvido, né? E a assinatura, né, que o preço aqui anual, como vocês estão vendo, é barato, é US$ 40 por ano. Eu acho bem barato, é uma ferramenta bem interessante, né, porque permite fazer todo o acompanhamento no processo de aprendizagem de tocar um instrumento online, né, através de uma ferramenta não síncrona, quer dizer, não é como a webconferência, onde eu estou dando aula e a pessoa vai tocar para mim ao vivo, né, ela vai gravar e eu vou poder ver. Para a gente terminar, né, a nossa exposição sobre educação musical à distância, eu queria falar um pouquinho da experiência do Prolicem Mus, que foi um curso de formação musical de EAD, realizado na Federal do Rio Grande do Sul. Para isso a gente vai na página desse curso do Prolicem Mus na UFRGS, vai ver um pouquinho da histórico do curso, do desenho pedagógico, de qual foi o público que foi atendido, né, como é que eles desenvolveram material didático, né, alguns resultados que eles obtiveram no desenvolvimento do curso. Então vamos lá. Bom, aqui a gente está na tela do curso de graduação em música licenciatura na modalidade à distância da Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele foi coordenado pela professora Helena de Souza Nunes, estava ligado ao Instituto de Artes da Federal do Rio Grande do Sul, né? E o curso ele se realizou entre os anos de 2008.1 e 2012.1, como vocês podem ver aqui na tela, né? Com polos distribuídos nesses 5 estados, na Bahia, no Espírito Santo, em Roraima, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, foi um curso com 840 vagas, né? Um curso bem grande, né? Com uma grande quantidade de alunos que atendeu uma boa parte dessas vagas, né, 180 foram em Roraima, quer dizer, um estado que é completamente no oposto do Rio Grande do Sul, né, na posição oposta do Rio Grande do Sul, né. Eles têm um site só deles, né, eu vou abrir aqui numa nova aba, esse link, né, do site do Prolicem Mus, né. Bom, eu volto já para ele enquanto ele abre, né. É um curso de formação inicial, né, para professores que já estavam atuando no ensino público, como ele está descrevendo aqui, né, nas séries finais do ensino fundamental ou no ensino médio, ou seja, aqueles professores que ainda não tinham a licenciatura, que foi aquele caso que eu relatei para vocês no início dessa videoaula, né. E essa foi uma turma oferecida uma única vez, né, nessa modalidade à distância. Tem aqui alguns dados sobre, né, a legislação dele e tal, ainda não abri o site ali, não sei se ele está mais online. Queria mostrar para vocês o currículo do curso, né? O currículo do curso, ele é organizado, né? Aí o currículo, né? Ele é organizado em etapas, né? Aqui no caso eram 9 etapas, né? Como se fosse 8 semestres e meio, né? Eles tinham um trabalho de conclusão de curso, né? Um TCC realizado, né, à distância. E se vocês derem uma olhada aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma disciplina com o título de harmonia, contraponto, análise, percepção e solfejo. Não, você tinha disciplinas de espetáculos escolares, de estágio, né? Então o estágio começava já no primeiro semestre,
instrumentalização para a educação à distância que, bom, se a gente clicar aqui na ementa da disciplina, né, ele deve abrir, né, alguma coisa sobre a disciplina, acho que não está funcionando mais. Esse curso é bem antigo, ele já terminou de funcionar, né, como eu disse, teve só uma turma. E musicalização. E aqui na musicalização estava tudo envolvido, tanto a prática da leitura, da escrita, conhecimento de harmonia, conhecimento de contraponto, conhecimento de como é que se diz, da parte teórica mesmo da música, né? E da prática instrumental também, né? E aí eles desenvolveram material específico para isso, né? Tem muitos artigos publicados, né, em decorrência desse curso, exatamente mostrando quais foram os resultados encontrados, né? E o mais interessante, gente, é que esse curso ele teve nota 5, que é a nota mais alta que um curso pode ter dentro do Ministério da Educação. Então foi um curso para atender essa demanda de formação de professores, né? Um curso de 146 créditos obrigatórios e 14 complementares, quer dizer, eram 160 créditos, né? Então um curso bem grande, né? E que foi vamos dizer assim, pioneiro na educação musical à distância no nosso país, que tirou uma nota 5, né? Uma nota de muita qualidade no MEC. Né? Então, a partir daí, a gente já pode começar a discutir quais seriam desafios, possibilidades que a gente pode ter de utilização da modalidade à distância para a formação de professores de música, né? Para suprir, né, mais essa demanda que a gente encontra ainda hoje, né, no nosso país. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que nós trocamos e é importante que vocês estejam atentos, porque o campo da educação musical à distância ainda é uma área muito ampla de pesquisa que se abre a inúmeras possibilidades no futuro da educação musical. A gente vai continuar essa discussão agora no fórum do Moodle. Um abraço para vocês, até mais.